Nessa aula nós vamos falar sobre como podemos definir objetos das classes, né, dinamicamente. Ou seja, da mesma forma que nós tínhamos a possibilidade de alocar em tempo de execução um tipo de dado básico, int, float, double, uma struct, né, nós também podemos declarar dinamicamente um objeto de uma classe, tá? Então, só recapitulando aqui o que nós vimos até a última aula, que foi sobre construtores, né, e o destrutor. Nós tínhamos aqui a nossa classe conta, né, com alguns atributos privados, todos os atributos privados, os métodos públicos, e nós criamos aqui construtores, né, definimos aqui o construtor, falamos do construtor padrão, né, criamos aqui o construtor parametrizado, né, tivemos uma sobrecarga de construtores, nós temos agora aqui, neste caso, duas possibilidades de criar objetos do tipo conta, né? Uma informando o nome do titular da conta e a outra informando o nome do titular da conta e o limite, né? Se a gente tirar aqui, ó, nós vamos ter agora três possibilidades de criar um objeto do tipo conta. Uma sem informar dados, né? Sem informar nada aqui por parâmetro, por argumento. Outra com o nome e outra com o nome e o limite. Então, nós temos aqui uma sobrecarga de construtores da classe conta. Né? Falamos também sobre o destrutor. Aqui no caso do C++, a gente pode mostrar aqui, né, o que o destrutor está fazendo. O destrutor, ele também é fornecido automaticamente pelo compilador e ele serve para desalocar memória, né, destruir o objeto. Nós não sobrecarregamos o destrutor também não recebe parâmetros, né, e é assim que ele funciona, tá? Só para destruir, desalocar memória. E aí a gente tinha aqui um testezinho simples, né, para a gente testar os nossos construtores. Eu vou deixar aqui, só para simplificar um pouco a nossa vida aqui agora, vou deixar o construtor sem argumentos também sobrecarregado aqui, tá? Então, nós temos aqui 3 construtores na nossa classe conta, tá? Então, vamos lá. Bom, quando a gente falou sobre alocação dinâmica de memória no C++, né, nós tínhamos 2 operadores, lembra? Era o new, para a gente alocar a memória dinâmica, e o delete, que era para desalocar essa memória que era alocada com o operador new, né? O que seria essa alocação dinâmica de memória? Lembrando aqui, né, nós temos na nossa memória, quando o compilador começa a trabalhar, né, ele aloca essa região em azul maior aqui, ó. Essa aqui é o espaço de endereçamento que o compilador reserva para o programa executar. E, basicamente, esse espaço de endereçamento, ele é subdividido em 2 regiões. Uma região de alocação estática, ou seja, a região de alocação das variáveis no momento da compilação do programa. Então, vai ficar tudo aqui, nessa região aqui em vermelho. E aqui, essa região colorida é uma região, uma sub-região desse espaço de endereçamento reservado, que serve, é a sobra da memória, serve para a gente alocar a memória em tempo de execução do programa, tá? Então, não muda muita coisa em relação aos outros tipos de dados. Nós temos agora um tipo definido por nós, que agora, no caso aqui, no nosso exemplo, é a nossa classe conta, tá? Então, vamos lembrar aqui temos aqui uma conta, né, um objeto do tipo conta, declaramos um objeto conta, chamado minha conta, tá? Eu vou manter esse exemplo aqui, vou tirar esse minha conta 2 aqui, ó, só para fazer assim, né, melhor. Tirar esse minha conta e minha conta 2 aqui, nós vamos deixar só esse minha conta, tá? Então, nós temos aqui esse objeto criado do tipo conta. Em termos de memória, né? Em termos de memória, onde está esse objeto? Né? Aqui, ó. Então, nós temos aqui um objeto criado
e nós chamamos esse objeto de minha conta, tá? Essa alocação, ela aconteceu em tempo de compilação do programa, tá? Então, tá aqui no stack. Voltando. Da mesma forma que a gente tinha a possibilidade de criar, alocar dinamicamente, né, outros tipos de dados, nós podemos alocar dinamicamente um objeto, né? Então, eu vou criar aqui, ó, aqui abaixo, eu vou criar um ponteiro para a conta. Vou chamar de refconta, tá? Bom, refconta, veja aqui, olha. Aqui nós estamos usando o nosso construtor parametrizado, né? Vou voltar aqui na classe. Estou usando esse construtor aqui para criar aquele objeto minha conta, certo? Por quê? Nós estamos passando apenas um parâmetro para ele, um parâmetro, uma string, né? Que é exatamente o que está recebendo esse construtor aqui. Então, aqui nós estamos realmente acionando o construtor, nós estamos declarando um objeto conta e esse objeto está aqui, ok? Muito bem. Voltando, aqui, declarei aqui um ponteiro, né, uma referência, refconta. Temos um objeto aqui? Não temos. Temos somente um ponteiro. Um ponteiro para quê? Para uma conta. Mas nós já criamos esse objeto? Ainda não. Então, se nesse momento eu perguntar assim para vocês, olha, quantos objetos nós temos neste momento? Temos um objeto do tipo conta. E temos uma referência. Então, essa referência, vou criá-la aqui, ó. Certo? Nós temos um objeto, nós temos uma bolinha dessa daqui? Não temos. Temos uma referência, tá? Para onde que ela está apontando? Para nada ainda. Para um lixinho de memória. Está apontando para lugar nenhum, tá? Muito bem. Agora vamos realmente criar um objeto e atribuir esse objeto a essa referência que nós criamos. Então, eu vou criar aqui, olha, new conta. Vou criar uma nova conta com o construtor parametrizado mesmo. Vou chamar essa conta aqui de Tony, tá? O dono da conta aqui. Bom, aqui eu estou realmente criando, pedindo um novo objeto, tá? Então, o new cria para nós um novo objeto. Então, o new cria um objeto do tipo conta. E retorna para nós uma referência, ou seja, um ponteiro para esse objeto. Certo? Mas para onde que nós vamos guardar essa referência que esse new criou? Na nossa referência aqui em cima. Então, eu posso colocar aqui, ó, ref conta recebe essa nova referência que nós temos aqui a partir da criação desse objeto pelo operador new. Então, o que exatamente o new faz? Ele cria um objeto deste tipo, né? Então, aqui nós estamos acionando o construtor através do operador new, nós estamos criando um novo, né, new objeto desse tipo. Veja que aqui nós estamos usando um construtor parametrizado, então estou passando um parâmetro para ele, certo? E ele não só constrói esse novo objeto, e também devolve uma referência, me fala onde que está, qual que é o endereço que ele criou esse novo objeto. E nós vamos guardar esse endereço em algum lugar para que a gente possa acessar esse novo objeto criado. Então, essas duas linhas aqui de código, elas são, né, acontece o seguinte aqui, olha. Nós criamos um novo objeto, vou colocar aqui esse novo objeto aqui. Criar aqui esse novo objeto. Então, esse é o novo objeto criado através do operador new.
e ele devolve uma flecha. Qual que é o endereço que ele está aqui? Veja que a gente criou, através do operador nil, o nil serve para a gente acessar essa região de sobra da memória aqui, o nosso heap, né? E aí, nós temos aqui o endereço onde essa coisa foi criada, e nós vamos, então, apontar, né, armazenar esse endereço nessa referência que nós criamos aqui anteriormente. Então, esse ref conta é um ponteiro que sabe onde que está esse novo objeto criado aqui na memória dinâmica, tá? Muito bem. E aí, tudo, deixa eu voltar aqui no meu programa antigo, e aí tudo funciona da mesma forma como a gente já estava acostumado lá na alocação dinâmica de outros tipos de dados, né? Aqui é exatamente a mesma coisa. Então, nós vamos aqui acessar o nosso minha conta, que eu já estou acessando, né? O minha conta.imprime, né? Então, veja aqui, o minha conta é um objeto criado aqui no stack. Então, nós acessamos esse objeto através do operador ponto, né? Porque o minha conta é o objeto, ele é este objeto, né? Então, ele acessa todos os membros, né, da classe, né, da conta, aqui no caso, do tipo, através do operador ponto. Se a gente quisesse, por exemplo, imprimir o nome do dono dessa minha conta, vou colocar aqui um Cout, titular da minha conta. Então, a gente tem minha conta, que é o nome do nosso objeto, ponto, get dono, né? Get dono. Certo? Então, vamos rodar aqui. Olha só. Então, imprimimos aqui, né? Nova conta criada. Nova conta criada. Aqui com pluguinha. Nova conta criada. Aqui com o new da nossa nova conta aqui, né? E imprimimos minha conta.imprime. Então, ele imprimiu até aqui, ó. Né? Que é o nosso imprime. Depois eu coloquei a frase titular da minha conta é o pluguinho, né? Que tá aqui, minha conta ponto get dono, tá? Vou mostrar aqui a criação do objeto. Então, faz de conta que eu ainda não criei o objeto desse ref conta aqui. Nós só temos essa minha conta aqui, tá? Vou executar novamente, dar uma limpada aqui, ó. Executar novamente. Então, veja que ele só criou um objeto, tá? Então, só declarar o ponteiro para um tipo, você não está criando um objeto, você está declarando uma referência para lá, mas o objeto mesmo você ainda não criou. Aqui nós temos um objeto que realmente acionou o construtor, veja só, e depois nós criamos uma referência, não acionou construtor algum, e na hora que essa função main aqui terminou, nós destruímos esse objeto minha conta aqui, certo? Muito bem. Agora vamos voltar aqui. Criamos o objeto, né? Fizemos alguns testes aqui com o objeto. E como que a gente pode acessar? Como que a gente pode acessar o nosso, o nosso objeto mesmo, né? Que está aqui desse lado aqui. Nós precisamos dessa referência, desse ref conta, né? Eu quero colocar, imprimir o nome do dono deste objeto aqui, ó, que está aqui no lado do heap, né? Veja que a única forma da gente acessar esse objeto é através desse ponteiro chamado ref conta. Como que a gente faz isso? Então, nós temos lá, olha, quero imprimir o titular, né? Titular, o objeto contado por ref conta. Como que a gente faz para acessar esse objeto lá? A gente só tem a ref conta. Então, ref conta é o nosso ponteiro. Ponto get dono. Será que vai dar certo essa coisa?
Não vai dar certo. Por quê? Porque ref conta é um ponteiro. Vou rodar aqui, vocês vão ver que vai dar um erro, olha. Ref conta é um ponteiro, né? E aqui o erro, olha só o que está falando aqui, ó. Get dono, né? É um método de uma classe e nós estamos acessando esse método através de um ponteiro e não de um objeto em si, né? Então, a gente não tem como acessar isso aqui através do operador ponto. Nós precisamos do quê, pessoal? Nós precisamos do operador seta. Lembra quando a gente tinha uma referência para uma struct? Quando a gente tinha uma referência, um ponteiro para uma struct, a gente só acessava o membro, né, da struct com o operador seta e não com o operador ponto. Então, aqui vale a mesma regra. Se você tem um ponteiro para um objeto, né, então você vai acessar os membros desse objeto através do operador seta, tá? Então, agora, tudo resolvido. Estamos aqui, olha. Então, nova conta criada, que é o minha conta. Nova conta criada, que é este objeto criado com o new aqui, que foi atribuído ao ponteiro ref conta. Depois nós imprimimos o minha conta, até aqui mais ou menos, ó. Isso aqui é o imprime do minha conta. Depois nós imprimimos aqui, ó, o titular da minha conta, do objeto minha conta, né? Veja que nós acessamos o método getDono com o operador ponto. Imprimimos aqui, titular da minha conta, pulguinha. E depois nós fomos acessar o getDono, né, o mesmo método, só que daquele objeto que está lá no heap. Né? Então, a gente só tinha uma referência, que era o ref conta, para ele. Olha, nós imprimimos aqui, mas como que nós acessamos? Através do operador seta. Tá? Agora, olha uma coisa legal aqui, olha. No final disso tudo, né, eu vou tirar essa coiseira toda aqui, para não confundir nada. No final disso tudo, no final da classe aqui, né, da função main, falei para vocês, tudo que é alocado estaticamente é desalocado estaticamente, né? Sempre que, qual que é a vida útil dos objetos? O fim daquele bloco. Então, qual que é a vida útil do objeto minha conta? O fim da função main. Na hora que a função main termina, na hora que dá esse return zero aqui, a função main terminou, o que acontece? Aquele objeto é destruído ou ele é desalocado. Ou, mais tecnicamente falando, o destrutor é acionado. Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui, olha. Destruindo o objeto. Vou mostrar aqui meu destrutor. Mantive ele aqui, ó, destruindo o objeto. Então, veja que esse destrutor do minha conta, ele foi acionado no final da função main aqui, que foi terminou, né, o bloco de vida útil daquele objeto, né, que foi declarado aqui dentro desse escopo da função main. Mas a gente tem um outro objeto, né? Então aqui, ó, na nossa memória, esse objeto aqui no final da função main, né, no final do programa, ele foi destruído, foi desalocado. Liberou essa memória aqui para quem quiser usar, né? E esse objeto aqui, ele está perdidão lá dentro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que desalocar a memória que a gente alocou dinamicamente. Lembra que nós alocamos essa memória, criamos esse objeto aqui em tempo de execução. Então, nós precisamos desalocar também em tempo de execução. Então, veja que aqui eu só tenho uma vez o destrutor sendo chamado, né, sendo acionado, que no caso aqui é do destrutor do minha conta. Como que a gente vai destruir, desalocar aquela memória que foi alocada com o operador new, usando o operador delete? Então, tudo que é alocado dinamicamente tem que ser desalocado dinamicamente. Então, delete ref conta. Tá? Então, vou executar aqui novamente. Vocês vão ver que agora ele vai acionar 2 vezes o destrutor. Um para minha conta e outro para o ref conta, o objeto que está lá
no heap, ok? Muito bem. Então, aqui, o que nós precisamos levar dessa aula aqui, né? Que a gente consegue também criar objetos dinamicamente, né, em tempo de execução, aqui normalmente como se a gente estivesse trabalhando com um tipo de dado qualquer, né? Um tipo definido por nós, que foi a nossa classe conta aqui. E outras coisas também, nós podemos criar aqui vetores, matrizes desse tipo também, dinamicamente, né? Vamos fazer aqui um outro teste aqui, ó. Vamos criar aqui um vetor, chamar de vetor, que é um ponteiro para a conta, né? Lembra quando a gente criava dinamicamente um vetor de n posições, né? Eu quero criar aqui dinamicamente um vetor de 3 posições, só que dinamicamente. Se você fizer uma coisa assim, ó, aqui, o que você está fazendo? Olha, se você criar esse vetor aqui, ó, vetor 3 aqui, o que você está fazendo? Você está criando a sua estrutura aqui, no stack, certo? Seu vetor de contas, onde cada posiçãozinha é uma conta, né? Você está criando aqui dentro do stack. Mas, se a gente quer criar dinamicamente, a gente vai criar uma referência, um ponteiro, né? E nós vamos usar o operador new. Nós vamos alocar quantas contas? Nós vamos alocar 3 contas. Tá? Vou colocar aqui 3 contas. Para ficar menor ali nosso espaço, tá? Então, eu vou alocar aqui 3 contas, tá? Dinamicamente. Na hora que eu executar essa coisa aqui, vocês vão ver qual construtor ele vai chamar. Vamos lá. Então, veja. Nova conta criada, né? Imprimindo, tal aqui. E depois ele criou, veja, nova conta criada 3 vezes. Exatamente os 3 objetos, né, do vetor, chamado vetor aqui, tá? Se passar aqui para 5 contas. Vai criar 5 coisas seguidas aqui, né? Olha. Criou 5 vezes lá no heap aqueles objetos. Vou passar para 3 só para simplificar a nossa vida. Então, o que está acontecendo aqui? Olha, nós criamos um ponteiro chamado vetor. Eu vou criar ele aqui. Um ponteiro chamado vetor. É a nossa referência, ou seja, a nossa forma de acesso para o vetor que vai ser criado aqui. O objeto new, o operador new, perdão, ele vai criar essa coisa aqui na memória dinâmica, né? Então, toda vez que a gente vai dar aqui, ó, o operador new conta, então ele vai criar 3 contas lá no heap, sequenciais, né? Lá no heap ele vai criar 3 contas, né? Vetor, aqui tá mais aqui, mas não tem problema. Onde cada pedacinho é uma conta, tá? Então, onde cada pedacinho aqui é uma conta. Cada bolinha amarela aqui é uma conta, certo? Muito bem. E o new, ele devolveu para nós um endereço de memória onde foi criada essa coisa, para a gente conseguir acessar. E nós atribuímos esse endereço de memória a esse ponteiro, que é uma variável que guarda endereço de memória, né? Então, nós temos aqui o endereço de memória da primeira posição, da posição 0 dessa estrutura dinâmica que foi criada ali, certo? Na região dinâmica, perdão. Ok? Beleza, vamos voltar aqui para o código, olha. Então, criamos as 3 coisas dinamicamente, certo? Vou atribuir
limite aqui para a conta da posição 0, por exemplo, tá? Então, vetor na posição 0. Quem é vetor na posição 0? É um objeto. Então, aqui nós temos o vetor na posição 0, o vetor na posição 1 e aqui o vetor na posição 2. Ok? Então, quem é vetor na posição 0? É o objeto. Então, vetor na posição 0, ponto, set limite, lá que o limite aqui é 200. Certo? Bom, vai funcionar? Vai funcionar. Nós estamos acessando o objeto. Vou imprimir todos esses vetores aqui, né? Todos esses objetos aqui. Então, vou fazer um for. Então, vetor na posição i, ponto, imprime. Então, aqui está, ó, nova conta criada, as 3 contas criadas, dados da primeira conta. Veja que a gente alterou o limite da conta da posição 0 do vetor. Então, veja que o limite aqui está 200, né? A segunda e a terceira, quer dizer, a posição 1 e 2, os limites se mantiveram lá no 0 mesmo, né? Então, conta 1 e conta 2 aqui. E destruindo o objeto. Veja que nós destruímos o minha conta, que foi alocado estaticamente, e depois nós fizemos aqui com o operador delete, deletamos aqui, né, destruímos o objeto refconta, este objeto aqui. Como que nós vamos desalocar essa memória que está aqui? Nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos aqui do refconta, delete, como é um vetor, né, delete vetor. Veja que aqui estava aparecendo somente as 2 primeiras contas, né, criadas, e agora nós vamos desalocar aquele vetor de 3 posições. Vai aparecer ali os 5 destruindo o objeto aqui, ó. Então, minha conta, ref conta, objeto na posição 0, objeto na posição 1 e objeto na posição 2. Certinho? Então, aqui, da mesma forma que nós trabalhávamos com alocação dinâmica de memória, com tipos básicos, com structs, nós podemos fazer também com os tipos criados por nós, né? Os tipos de classe criados por nós, tá? Bom, aqui vocês vão ver uma outra questão aqui, tenho certeza que vocês vão me perguntar depois. Veja que aqui, toda vez que nós criamos, vou até voltar aqui, ó. Toda vez que nós criamos aqui no vetor, né? Nós demos um new conta e ele automaticamente aqui criou com o construtor default, né? Veja que esse aqui foi a mensagem que a gente deixou, né, com o construtor sem argumentos aqui, ó, nova conta criada, certo? Eu vou comentar aqui, tá? É como se a gente não tivesse mais essa opção de construtor, tá? Então, aqui agora a gente só tem construtores parametrizados. Então, agora não é mais possível fazer esse comando aqui no nosso new conta 3 posições. Porque aqui a gente teria que acionar o construtor, algum parâmetro, né? Nem que fosse passar uma string vazia, que olha que gambiarra horrorosa que ficaria uma coisa assim, né? Só que isso aqui também ele não aceita, tá? Então, tem uma forma da gente fazer isso, ó, que deu um erro, porque aqui está falando que a gente não tem mais aquela forma de criar o objeto sem passar parâmetros, né? Então, tem uma forma da gente fazer isso. Suponha que você tem uma classe que só tem construtor parametrizado e você quer criar dinamicamente um vetor, uma matriz, né, uma estrutura dinâmica ali, né, de vários objetos.
só usando esse construtor parametrizado que você tem. Então, tem uma forma de fazer isso, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? A gente teria que usar aqui ponteiros de ponteiros. Aqui a gente teria que criar um vetor de ponteiro. E depois, para cada ponteiro criado aqui, aí sim a gente cria um novo objeto. Então, a gente teria que ter um for aqui para alocar dinamicamente, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes. Para esse tipo de caso aqui, na nossa disciplina aqui, nós vamos ficar, faz de conta que nós temos aqui um construtor padrão mesmo, um construtor, perdão, sem argumentos, tá? Só para simplificar aqui a nossa vida nos simples programas que nós vamos fazer aqui na disciplina, ok? Mas tem uma forma aí de fazer essa criação usando construtores parametrizados, tá? Então, por agora, o que é mais importante para nós é saber que a gente pode criar referências, né, para objetos de classes, tá? E é da mesma forma que a gente já estava fazendo lá com tipos básicos e com structs, com o new. Quando a gente tem um new, né, classe, né, um new objeto de uma classe, se você tem um objeto, você acessa com o operador ponto. Se você tem uma referência, você acessa com o operador seta, ok?